Podcast Tricolor, falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, galera! Queria falar um pouquinho sobre um assunto que virou polêmica no São Paulo, principalmente depois do que o Rogério Ceni falou na coletiva de domingo, na derrota para o Botafogo, sobre a questão do investidor, dele ter dinheiro para comprar o São Paulo e para investir no São Paulo, que ele queria ter ali 2 bilhões, 1 bilhão para investir no São Paulo, e acabou pegando um pouco mal essa fala do Rogério nos bastidores do São Paulo, porque os dirigentes não gostaram muito, né? Porque são, a grande maioria, conselheiros, dirigentes e diretores ali, quem tem voz ativa na diretoria de São Paulo, não gostou, porque, só para contextualizar um pouco, né? No futebol brasileiro, atualmente, algumas equipes estão se tornando SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, né? É onde o clube vende como se fossem ações do clube para um investidor, e esse acionista passa a se tornar o sócio majoritário do clube, e ele passa a gerir o clube, né? E normalmente são pessoas com grana, né? Salvo o Ronaldo, o fenômeno, não que o Ronaldo não tenha grana, mas assim, o Ronaldo no Cruzeiro é um cara que ele tem mais o potencial de agregar marketing e trazer parceiros pro Cruzeiro do que investir realmente dinheiro do bolso dele mesmo, para grandes contratações e todas essas questões. Tanto que o Cruzeiro relutou um pouco em aceitar a venda das ações pro Ronaldo, pro grupo ali de investidores, junto com o Ronaldo, que não é só ele, é um grupo, né? E eles têm as ações do clube também espanhol, do Valladolid, da Espanha, que é um clube que subiu agora recentemente para a primeira divisão da Espanha, tá jogando a primeira divisão esse ano, e à exceção do Cruzeiro, os outros que assumiram, né, a SAF no futebol brasileiro, primeiramente foi o Bragantino, né, que existia já o Red Bull, né, que era o Red Bull Brasil, um clube lá de Campinas, que inclusive o Red Bull, que é a empresa, né, que é o grupo investidor, eles compraram o Clube do Campinas Futebol Clube, que era um clube que foi montado e gerido pelo Antônio Careca. Então, eles compraram esse clube lá em Campinas, ficaram um tempão lá em Campinas, aí depois saíram dali, porque não tinha muito retorno, né? E acabaram investindo no Bragantino. E o Bragantino estava passando por uma dificuldade ali de gestão financeira, e aconteceu, o Bragantino vendeu, e o Bragantino vendeu os direitos que eles tinham de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro na época. E aí o Bragantino disputou uma Série B como Red Bull, não lembro agora o ano que foi, mas é recente, né? E subiu pra Série A, já se mantém na Série A. E o Bragantino vem num processo, né, de evolução, né? O time já disputou Libertadores, já disputou final do Sul-Americano, então vem evoluindo. Só que, né, a gente sabe que o Bragantino, sem a marca Red Bull, não é nada, né? Então é por causa da marca, é por causa do investidor. E aí outros clubes do futebol brasileiro que passam por dificuldades financeiras também resolveram aceitar esse processo. O primeiro maior deles, assim, dos grandes clubes foi o Botafogo, depois o Vasco, que agora é mais recente, que aceitou, né, a venda da 777, lá, 777. E o Botafogo foi comprado pelo John Textor, né, que é um mandatário, também tem ações, é um cara bilionário, o cara tem muita grana, também tem ações do Crystal Palace, da Inglaterra, ele é um inglês, né, e alguns outros clubes que eu não vou lembrar, mas o Botafogo é, assim, o mais tradicional deles todos, né, inclusive o John Textor, ele tem um apreço pelo Botafogo, de infância, ele é um admirador de futebol, e gosta da história do Botafogo, do Garrincha, daquela parte mais lúdica ali dos anos 50, 60, no auge do Botafogo ali, então, né, e hoje o Botafogo pertence ao John Textor, hoje os diretores do Botafogo não mandam patavinas no Botafogo, né, e só que o cara tá injetando dinheiro, o Botafogo já contratou praticamente 2 elencos, só desde que o cara assumiu, e o Botafogo vai se tornar um clube de primeira prateleira do futebol brasileiro, se vai competir de igual para igual com o Flamengo, né, falando da rivalidade carioca, não sei, mas que vai se manter ali sempre nas cabeças, vai incomodar muita gente. Esse primeiro campeonato do Botafogo é uma reformulação, né? É um começo, mas eles já investiram no treinador, né? Enfim, só para citar algumas questões, o Vasco vai passar por esse mesmo processo, o Bahia vendeu uma parte das ações também para o Grupo City, só que o Grupo City também não vai fazer um forte investimento no Bahia, mas o Grupo City vai se utilizar do Bahia para revelar jogadores, para dar jogo para atletas que eles contratam, como os que não couberem no time do Pep Guardiola, que, né, o Pep Guardiola escala 11, tem mais os reservas, e o resto dos jogadores do grupo vai para outros clubes, então é assim que acontece lá. Né? E aí surgiu muito, com essa fala do Rogério, essa história aí. Tem o Paris Saint-Germain também, que é o grande clube hoje do europeu, que é financiado por um investidor, né? Que é o árabe lá, que não lembro o nome do cara, que é o dono do Paris e tal. Só que assim, eu vou dar o meu ponto de vista e por que eu acredito e defendo que o São Paulo não pode se tornar SAF. Mesmo que, porque o São Paulo tá afundado em dívidas, porque o São Paulo isso, o São Paulo aquilo. Primeiro, porque os clubes europeus que se tornaram SAF eram clubes sem relevância, né, que foram comprados primeiramente pelos investidores. O primeiro grande clube que fez isso foi o Chelsea, né, que se tornou um grande clube depois que o russo lá, que eu não vou lembrar o nome dos caras agora, eu até sei o nome dos caras, mas não vou lembrar, né, posso confundir um nome ou outro, mas esses são os donos dos clubes, e o russo acabou vendendo depois o Chelsea, né, ele fez isso com o Chelsea, e o Chelsea, né, passou a ser um clube de primeira prateleira no futebol inglês. O Chelsea disputava a segunda divisão do futebol inglês, hora caía, hora subia, não era um clube nada tradicional, assim, comparado a Manchester, os de Londres, né, ali, o Arsenal, o Tottenham, né, os clubes mais tradicionais ali da Inglaterra, o Chelsea era o pobrezinho.
E daí tem a rivalidade Manchester City e Manchester United, né? O United e o Liverpool, eles ainda relutam, são clubes tradicionais do futebol inglês que relutam em se tornar SAF. E é onde eu defendo, né, a ideia do São Paulo não se tornar SAF. Por que o Barcelona hoje não é SAF? O Real Madrid não é SAF? Porque são clubes que se autossustentam, né? Aí você vai dizer, você está comparando o São Paulo ao Barcelona, ao Real Madrid, né? Aos grandes da Europa. Comparo sim, porque pela história do São Paulo, pela tradição do São Paulo, pelas conquistas do São Paulo, o São Paulo se compara, sim senhor, aos grandes da Europa. O São Paulino que não aceitar isso, ele tem problema de reconhecer a história do próprio clube. Porque os antes não vão aceitar, os corintianos, os palmeirenses, os flamenguistas não vão aceitar. Mas o São Paulino não, o São Paulino tem que entender a história e a tradição do clube. Hoje, o São Paulo passa por um momento o pior momento da sua história, imagino eu, porque, né, desde 1930 para cá, o São Paulo teve ali o processo em 35, quando o São Paulo houve ali a mudança da direção né, todas as questões. O São Paulo foi refundado, né, em 1935, né. Mas tirando esse episódio, né, o São Paulo, depois dessa refundação também, o São Paulo empilhou títulos, né, ganhou um título atrás do outro. Então, se tornou um grande clube do futebol brasileiro pela história, pelas conquistas, e desde que foi fundado, né. Então, o São Paulo hoje passa pelo pior momento da história do São Paulo. Mas por quê? Porque o São Paulo simplesmente parou no tempo depois do último ciclo vitorioso que o São Paulo teve. O São Paulo era um clube de vanguarda, era um clube onde os dirigentes, os gestores faziam um trabalho muito bom, até o Juvenal Juvencio era um trabalho muito bom, só que a política começou a influenciar muito dentro do São Paulo. O clube, por ter uma estrutura muito boa na cidade de São Paulo, é um clube que abriu possibilidade para pessoas de fora entrar, e a gente sabe que tem hoje conselheiros que têm título do clube, que conseguiram se tornar conselheiros do clube, que nem São Paulinos são, que é o que mais fere a gente na carne, né? Esses caras, porque o São Paulo é muito além do clube. O São Paulo é a instituição, é um time de futebol. O São Paulo existe por causa da sua torcida, existe por causa do futebol, né? Não o contrário. Né? Então, o São Paulo não existe para manter o clube, o São Paulo existe por conta da instituição, por conta do futebol. E aí o que acontece? O São Paulo, nos anos 90, era referência mundial. Tanto que tem uma fala do Ricardo Rocha, e o Ricardo Rocha jogou no São Paulo em 91, né? Foi campeão brasileiro, jogou no Guarani, na seleção brasileira, né? Depois veio pro São Paulo, foi campeão brasileiro. Ele jogou um período lá no Real Madrid entre 91 e 92. Ele jogou no Real Madrid e ele fala que ele chegou lá no Real Madrid e a estrutura que o Real Madrid oferecia era inferior à estrutura que o São Paulo oferecia para os jogadores daquela época. Então o São Paulo estava muito à frente dos clubes brasileiros. O São Paulo tinha uma gestão de responsabilidade, né, que fazia bons negócios. Naquela época não existia, claro, o futebol não era o balcão de negócios que se tornou hoje, porque hoje o futebol é um grande negócio. O futebol é um investimento. Então, né, os atletas se supervalorizaram de forma estratosférica, né, o valor dos passes dos atletas, o valor das contratações, o valor dos salários são absurdos, né, o cara chegar, por exemplo, como o Oscar, que tem números que o Oscar chegou a ganhar 9 milhões por mês, cara, é absurdo da gente pensar um negócio desse, mas chegou nesse modelo porque o futebol é um esporte de massa, é um esporte que movimenta muito do marketing, que movimenta muito, então tem muitos fãs, né, e as marcas são muito bem exploradas. E os clubes hoje, que são referências, são os clubes que melhor exploram as marcas, né, e o Flamengo entendeu isso a partir dali 2011, por aí, início da gestão Eduardo Bandeira de Mello. O Flamengo entendeu o que precisava fazer, o Flamengo entendeu o tamanho que era o Flamengo, a condição que eles tinham de torcida, de simpatizantes, de fãs, né, que poderiam adquirir os produtos, que poderiam fazer parte de um grupo de arrecadação para o Flamengo, e o Flamengo passou a trabalhar em cima disso. Mas o primeiro passo do Flamengo foi sanar dívidas. O Flamengo tinha muitas dívidas. O Flamengo tinha ali dívidas deixadas do início dos anos 2000, onde faziam loucuras, né, teve a época do Romário, Edmundo e Sávio, né, o melhor ataque do mundo lá, deixou bastante dívida para o Flamengo. Depois eles contrataram vários jogadores ali, Denilson, Alex, Edilson, não vou lembrar todos agora, assim, mas muitos jogadores que vinham pro Flamengo e pouco jogavam, Gamarra, pouco jogavam e deixavam uma dívida grande. O Flamengo não conseguia se autossustentar naquele modelo, né? Contratava achando que não, vamos contratar os caras que eles vão resolver em campo, só que daí acontecia uma coisa que o São Paulo sente na pele hoje. Você contrata o jogador, oferece o salário, e você tem que pagar o salário do cara. E aí quando não paga, quando tem salário atrasado, acontece muito problema extra campo, muito problema externo, né? Que a gente, né, vem vendo aí, que vem acontecendo no São Paulo. Então a primeira coisa é sanar as dívidas. O Flamengo fez isso. O Flamengo sanou as dívidas, né? O Eduardo Bandeira de Mello era muito transparente com a torcida do Flamengo, quando ele falava que o Flamengo ia ficar 2, 3 anos sem ganhar nada e ia às vezes correr risco de rebaixamento. Aconteceu alguns anos, né? E a torcida do Flamengo, grande parte, aceitou. Claro que sempre tem o torcedor corneta, que é aquele torcedor que é do momento, que é do afã, que vai querer, não, é Flamengo, tem que ganhar, tem que fazer um time bom, não importa, porque a fala do Rogério é muito pertinente. No futebol você só é bom se você ganha. Se você não ganha, você não serve. Então, se o São Paulo fosse campeão da Sul-Americana, tivesse sido campeão da Sul-Americana, os problemas continuariam aí como estão. Só que o São Paulo ia ser campeão da Sul-Americana e ia ter uma perspectiva de estar na Libertadores. O que ia acontecer na Libertadores ano que vem, a gente não sabe. Mas o São Paulo teria acalmado a torcida. Claro que, se fosse para escolher, tu quer perder e isso servir para lição, para um recomeço, alguma coisa, você prefere ganhar e arriscar. Eu preferia ganhar, lógico. Óbvio, né? Isso é óbvio. Então,
O que o torcedor de São Paulo precisa entender, e por que o São Paulo não pode virar SAF, na minha opinião, virar SAF é um termo chulo que a gente fala. São Paulo não pode aceitar um investidor para se tornar a sociedade anônima do futebol. São Paulo não pode viver do dinheiro de terceiros, que quando ele não quiser mais, quando não estiver rendendo mais, ele vai vender. E aí vai vender para quem? Os gestores do clube não vão ter como comprar. Não vão ter como comprar. E aí o São Paulo vai ficar a ver navios, o São Paulo vai ficar à deriva. E não pode. Isso não pode acontecer. Né? Porque é um risco que os clubes que assumem o investidor, ele pode desistir, como o investidor lá do Chelsea desistiu de gerir o Chelsea, vendeu o clube. O Chelsea hoje está se reerguendo, mas ainda meio que aos trancos e barrancos. O Chelsea hoje não compete de igual para igual com o Manchester City, não compete com o Arsenal, né? Só no futebol inglês, não compete com o Tottenham, né? Não compete com o Manchester United. O Manchester United não tá aquelas coisas. Mas é melhor, tem um time melhor que o Chelsea hoje. Então, o que adiantou pro Chelsea? Né? Que pro torcedor, é lógico, eles não iam ver um time. Porque o Chelsea era comparado, assim, não comparando de forma chula, um São Caetano do futebol brasileiro, né? Que virou protagonista da noite pro dia. E o São Paulo não. O São Paulo tem toda uma história construída. O São Paulo é tricampeão do mundo, né? Coisa que a gente não fica no passado, mas a gente tem que relembrar. O São Paulo, junto com o Peñarol, com o Boca Juniors e o Nacional do Uruguai, os dois Uruguais, Peñarol e Nacional e Boca Juniors da Argentina, são os únicos tricampeões mundiais. São os únicos da América que são tricampeões do mundo. Outros clubes da América não são tricampeões do mundo. E do jeito que o futebol está hoje, com as seleções europeias dos grandes clubes, é muito difícil um clube sul-americano ir lá ganhar o campeonato mundial. É muito difícil, ainda mais no molde que é feito o campeonato mundial. A gente vai ver essa disparidade mais contrastante quando tiver o formato de campeonato mundial interclubes que a FIFA quer instituir, que é um campeonato mais longo, com mais equipes, com mais clubes, né, no estilo de uma Copa do Mundo. Aí sim a gente vai ver a predominância do futebol europeu. Vai ser muito difícil um sul-americano e um brasileiro, que hoje domina o futebol sul-americano, chegar. Vai ser muito difícil. Né? Se for o São Paulo, a gente se apega na tradição, a gente se apega na camisa, mas mesmo assim vai ser difícil. Tanto que o jogo de 2005, né, foi um jogo que o São Paulo ganhou e ficou pra história, porque o São Paulo teve uma única oportunidade de fazer o gol, fez, né, teve 3 gols bem anulados de impedimento sem VAR, porque pro bandeirinha errar ali e ficar na dúvida de dar um gol, era tranquilo. Se o São Paulo tomasse o gol, fatalmente o São Paulo não se recuperaria naquele jogo. Então, coisas do futebol, né, que fazem a gente ostentar um tricampeonato mundial, né? A vitória contra o Barcelona, contra o Milan, foram vitórias incontestadas. Contra o Liverpool já não foi tão assim, já foi mais na garra, foi mais na raça mesmo. E é assim que vai ser pro brasileiro, né? Pode até fazer bons jogos, mas acaba perdendo. Assim como o Flamengo perdeu pro Liverpool, como o Palmeiras perdeu no último campeonato mundial, não lembro, acho que foi o Chelsea mesmo, né, que ganhou. Então, né, o São Paulo não deve se tornar SAF, e o que o São Paulo precisa fazer, e o torcedor do São Paulo precisa entender, precisa lutar, é pelo movimento direto já do São Paulo Futebol Clube, o movimento criado, instituído pela torcida independente, né, pelo Henrique Gomes, o Baby, presidente da torcida, a petição para que o São Paulino possa ter voz dentro do clube através do sócio torcedor, voz para decidir administrativamente no São Paulo. E existe também um outro projeto, um outro que está engavetado, mas pode ser tirado da gaveta, que é a separação do social do futebol. A parte do futebol tem que ser administrada profissionalmente e a parte do social tem que ser administrada e gerida com dinheiro dos sócios do clube, do cara que compra o título, né? E esse cara que compra o título, ele pode ser corintiano, ele pode ser palmeirense, ele não precisa ser santista, vascaíno, ele não precisa ser necessariamente são paulino, mas quem vai decidir as coisas do futebol e do esporte no São Paulo Futebol Clube, porque não é só futebol, o São Paulo pode vincular a marca ao futebol de salão, o São Paulo pode vincular ao basquete, desde que tenham projetos que sejam atrativos, né, e que não sejam onerosos para o clube, que não gerem gastos a mais para o futebol. Né? O dinheiro do futebol é da gestão do futebol, da marca do futebol, do marketing do futebol, dos patrocinadores do futebol. Isso tem que ficar bem claro. Então por isso que por esses movimentos que o torcedor São Paulino precisa lutar. Né? O sócio torcedor tem direito a voto, o fim de algumas regalias no São Paulo, no sentido de conselheiro vitalício, de algumas situações que impedem o clube de evoluir hoje, de voltar a ser vanguarda, de voltar a ser o clube de referência que o São Paulo sempre foi. Por que eu digo isso? Porque se o Flamengo conseguiu, o Flamengo demorou, o Flamengo levou tempo, mas conseguiu. O São Paulo, na minha opinião, o São Paulo e o Corinthians são os únicos 2 clubes do Brasil todo que tem potencial, estrutura e torcida para se equivaler ao Flamengo nesse sentido da arrecadação da marca, de explorar a marca, né? Como o Flamengo explora a marca. O Flamengo vende patrocínios, muito mais, por um preço muito melhor do que os outros clubes, né? Porque os outros clubes têm que pegar o dinheiro que oferece porque estão precisando para sanar dívidas. O Flamengo não tá. Se o Flamengo quiser ficar sem patrocinador na camisa, ele se mantém pela arrecadação que ele tem. Então, né, o Flamengo pode negociar de várias formas diferentes. A prova disso é o pay-per-view. O Flamengo ganha mais, o dobro do que o segundo, que é o Corinthians, e quase 3 vezes mais do que o São Paulo, que é o terceiro que mais arrecada. Então, o São Paulo tem que se colocar dentro dessa condição de negociação, também valorizando a sua marca. Ó, se o São Paulo não quer pagar o que o São Paulo quer, o São Paulo vai aparecer no Premier. Se não vão ver jogos do São Paulo no Premier. O São Paulo tem uma plataforma hoje de streaming, que foi lançado agora há pouco, que é o SPFC Play, né, que o torcedor de São Paulo pode muito bem pagar um valor lá para poder assistir os jogos do São Paulo no celular, no notebook, na TV Smart, onde for, né, a qualquer momento, a qualquer hora, e
vai pagar lá e esse dinheiro vai todo pro São Paulo, não vai ser revertido. O dinheiro que o São Paulino paga para assinar o pay-per-view vai pro Corinthians, vai pro Flamengo, porque eles têm uma fatura maior. Então tudo isso são questões que precisam ser revistas. Só que pro São Paulo se colocar hoje numa condição de negociar nessas condições de imposição da marca, o São Paulo precisa fortalecer a marca. Hoje a marca do São Paulo tá... O São Paulo hoje é o quê? O São Paulo é mal pagador, deve pra caramba, né? Tá devendo pra jogador, tá devendo pra isso, tá devendo pra aquilo. Treinador, processo, São Paulo na FIFA, por causa de quebra de contrato. Então assim, primeira coisa, resolver esses problemas aí. Sanar as dívidas, e aí fazer um projeto de marketing à altura do São Paulo Futebol Clube. Para isso acontecer, precisam ter pessoas qualificadas, engajadas com o São Paulo e que queiram o melhor do São Paulo, né? E essas pessoas hoje não estão no clube. O São Paulo não tem pessoas assim, então por isso que a gente fica do jeito que tá. E aí a possibilidade de SAF se torna uma solução imediata, mas que para o São Paulo seria um grande erro, na minha opinião. Então, o São Paulo, se o Flamengo conseguiu, o São Paulo também pode. O São Paulo também pode se estruturar. O São Paulo talvez não vá arrecadar 1 bilhão, como o Flamengo arrecadou 1 bilhão agora em 2022. Talvez o São Paulo vá ter essa arrecadação, mas vai ter uma arrecadação similar, uma arrecadação muito próxima, né? 900 milhões, né, por ano, 800 milhões por ano, para conseguir ter um time para competir aqui no Brasil, primeiro com o Flamengo, e depois na América do Sul, com os sul-americanos, para poder sonhar em voltar, quem sabe, a disputar um campeonato mundial em condições de ser campeão do mundo novamente. Só que isso tudo é um processo longo, né? Longo e trabalhoso, que vai envolver pessoas que queiram fazer o São Paulo voltar a ser o São Paulo grandioso, assim como o Eduardo Bandeira de Mello teve esse pensamento, teve essa intenção, essa ideia, e foi eleito presidente do Flamengo, ganhou a eleição, teve apoio e conseguiu, com muita luta, com muita dificuldade, eles conseguiram. Hoje o Flamengo contrata jogador nível europeu, pagando 1,5 milhão pros caras tranquilamente. O São Paulo contratou o Daniel Alves para pagar 1,5 milhão para ele. São Paulo tem o Daniel Alves hoje? Não tem. Não tem o retorno do jogador em campo, mas tem a dívida. Por quê? Porque o São Paulo não estava em condições de fazer aquilo, né? O Leco, quando ele pegou o São Paulo, assumiu o São Paulo, depois da renúncia lá do Aidar, depois de toda aquela confusão que deu, o São Paulo tinha 150 milhões de dívida. Uma dívida perfeitamente pagável, perfeitamente pagável. A dívida do Palmeiras, quando caiu para a segunda divisão em 2012, né, que o Paulo Nobre assumiu lá, e o Paulo Nobre tirou dinheiro, dizem as fontes, né, tirou dinheiro do próprio bolso, era 200 milhões. Então a dívida do São Paulo é pagável. O São Paulo não precisa nem de um mecenas, era, né, na época do Leco, não precisava nem de um mecenas para pagar, era só se organizar, era só ter superávit 2, 3 anos que conseguia sanar as dívidas. O Leco não fez isso, muito pelo contrário, aumentou, duplicou e triplicou a dívida, pegou o time com 150 milhões de dívida, 6 anos depois ele entregou pro Júlio Casares com 700 milhões de dívidas. Hoje o São Paulo vai, né, dizem os números ali, os montantes, que o São Paulo vai diminuir em 100 milhões a dívida. É um avanço, mas ainda é um longo processo a ser feito. Só que a primeira coisa é pagar o que deve, porque você não vai zerar uma dívida fazendo uma outra dívida para pagar a dívida. Então o São Paulo tem que entender que contratação de jogador hoje não cabe. A torcida do São Paulo precisa entender. Contratação de jogador hoje não cabe, a não ser que venha em condições que se encaixe dentro do planejamento do clube, para folha salarial, para teto salarial, senão não cabe. Daniel Alves, Alexandre Pato, Hernanes, Pablo, foram erros gravíssimos da gestão passada, e hoje o São Paulo paga o pato, mas dá para fazer. Se o Júlio Casares tiver realmente a intenção de sanar as dívidas do São Paulo, ele consegue fazer, só que não é por esse caminho, aparentemente, que o São Paulo tá indo, pelo que tá se vendo, e nem o próprio treinador, que seria alguém importantíssimo nessa condução, de chegar pro torcedor e dizer, olha, se a gente conseguir chegar numa final, beleza, porque a gente não tem condições de competir com o Palmeiras, com o Flamengo, né? Vamos valorizar. Mas não, o Rogério vai lá e bota pilha. Não, o São Paulo não podia ter perdido o Palmeiras. O São Paulo podia ter perdido o Flamengo, jogando de igual para igual, né? Aí o Del Valle, que era o mais fácil de conseguir ganhar, os caras vão lá e fazem aquilo. Por quê? Porque tem dívida, porque tá devendo dinheiro pros caras e contrata jogador. Isso aí ferra com qualquer grupo, né? Então são coisas óbvias. Eu não tô aqui para ensinar ninguém a fazer nada, porque não é minha área, inclusive, gestão financeira. Mas são coisas, são pontos muito óbvios e simples de fazer, aparentemente, pro São Paulo. Por isso que eu cobro, mais uma vez, eu repito meus áudios, meus vídeos aqui, Júlio Casares, convoque uma coletiva e exponha os números reais do São Paulo, a situação real, o que está acontecendo, qual que é o planejamento para sanar, né? E por que está sendo feito tanto empréstimo em banco daí? Empréstimo para pagar dívida é dívida para pagar dívida, e só vai aumentar. São Paulo precisa ter formas de arrecadação melhor, explorar melhor patrocínio, explorar melhor a marca, valorizar o sócio torcedor são paulino que paga o ingresso no estádio, que apoia o time. O torcedor de São Paulo é deixado de lado. O plano sócio torcedor não vale a pena para ninguém. Eu moro em Chapecó, em Santa Catarina, eu não consigo ir para o Morumbi. Eu tenho um desejo de estar no Morumbi, né? Em alguns momentos poder ver grandes jogos do São Paulo, jogos de Libertadores, quem sabe, mas por enquanto eu não tenho essa condição de estar indo pro Morumbi. E pra mim, o que vale a pena ser sócio torcedor de São Paulo? Nada, porque além de doar o meu dinheiro pro São Paulo, eu não recebo nada em troca, porque se eu doasse o meu dinheiro pro São Paulo sabendo que o São Paulo vai dar um retorno dentro do campo, eu faria isso com toda alegria. Agora você tá lá, você vai doar o seu dinheiro que você trabalha, que você né, rala pra conquistar, porque nada cai do céu pra ninguém, né? E aí o São Paulo decepciona numa final de Copa Sul-Americana, deixa a gente triste, porque eu me iludi com a Sul-Americana. Eu tinha dito pra mim mesmo que eu não ia me iludir com o São Paulo, que eu ia comemorar título depois do apito final do árbitro, e comprei a ideia que o São Paulo ia ser campeão da Sul-Americana. Sofri pra caramba, como todos os São Paulinos sofreram. Só que tá na hora do São Paulo tomar uma providência. E é um recomeço. E 2023 vai ser um ano muito importante. E se a diretoria decidiu dar respaldo pro Rogério e confia no trabalho do Rogério, tem que colocar o Rogério contra a parede, sim, porque ele tem que parar com isso de ficar
querendo escolher jogador e querer... Eu particularmente quero crer que o Rogério não tenha nenhum tipo de perseguição com relação aos atletas que chegaram, né, aos argentinos, ao venezuelano, né, não tenha nenhum tipo de má vontade com relação a eles, porque é absurdo isso, né? Um gestor de grupo, um cara que foi boleiro, como o Rogério foi, fazer isso por birra, como ali saiu a informação aí do jornalista ali, não preciso citar o nome, mas vocês sabem, é um jornalista que solta algumas informações às vezes que não faz sentido nenhum, né? Diz ele que tem fontes dentro do São Paulo que dizem que o Rogério não escala os jogadores por birra, né? Aí tem muita coisa errada. Se o Rogério tá fazendo isso, quem tá errado é o Rogério. Quem tá errado é o Rogério, e o Rogério tem que ser pressionado. Olha, tu vai fazer o melhor pro São Paulo, ou pega o teu boné. Se você quiser a multa rescisória, que você falou que ia abrir mão da multa, se você quiser a gente paga. E demite o Rogério e vai atrás de um outro treinador. O Marcelo Galhardo vai estar aí no mercado. É um treinador fora do padrão do São Paulo financeiro, né? É um treinador que o São Paulo não teria condições de pagar o que ele pede, o que ele merece ganhar. Mas tá no mercado, né? Eu sou um defensor do Rogério Ceni. Quem me conhece sabe que eu defendo o trabalho do Rogério, eu gosto do estilo de jogo do Rogério, eu gosto do Rogério como atleta, eu me espelhava no Rogério quando eu era jovem, né? Eu pensava, o Rogério praticamente realizou todos os sonhos que eu tive na vida, né? Então, eu era muito fã do Rogério, mas eu me decepcionei com muita coisa em relação a ele também, né? Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu defendo, mas eu critico quando tenho que criticar também. Por isso que eu sou muito contra o torcedor que fala da questão tática, do jogo, sem entender. O Rogério não é burro, ele não é um cara burro, ele sabe de futebol, ele conhece, só que algumas coisas, algumas teimosias, algumas situações não dá pra entender realmente, né? Então é isso, galera. Na minha opinião, o São Paulo virar SAF, a gente fica viciado em falar isso, mas o São Paulo aceitar se tornar gerido por investidores, por depender de investimento de terceiros, como o vizinho do muro ali, depende da Crefisa, né? Que sem a Crefisa, o vizinho do muro vira o Guarani da capital. Isso aí, eles vão ficar loucos da vida, mas é real, né? Então o São Paulo pode ser assim. O São Paulo é tricampeão do mundo, o São Paulo tem muito mais história que o seu vizinho de muro, né? O São Paulo só não tem tanta torcida em São Paulo quanto o rival Corinthians, né? Mas o rival Corinthians também, como o São Paulo é mal gerido, o Corinthians também é. Então, se não se mexer também, vai ficar pra trás, né? Então o São Paulo precisa dar uma sacudida, e é o momento é 2023 para o São Paulo iniciar esse processo, né, e voltar a ter superávit e realmente sanar. Claro que não vai sanar em 2023, vai precisar levar mais tempo para sanar, mas 2023 emergencialmente precisa pagar o que deve pros caras, né? Primeiro, não tá devendo nada pra ninguém, né? Aí o jogador poder ser cobrado e não vir com respostinha, mas a gente tá passando dificuldades, aí como o seu Luciano falou. Então, pra não dar esse tipo de brecha, primeiro paga a dívida, né? E aí começa a reestruturar o clube. Essa é a minha opinião em relação ao São Paulo. E você, torcedor, o que você acha disso tudo aí? Se você teve paciência aí de assistir meu vídeo aí, te agradeço. Peço a tua força aí pra fortalecer o canal, aí divulgar também, curtir, se inscrever, comentar, divulgar o canal, que eu comprei essa ideia de fazer esse canal e falar do São Paulo e, né, gosto disso, é uma coisa que eu gosto de fazer e vou insistir nisso, vou fazer isso. Eu não quero ter visibilidade no canal pra ganhar dinheiro, porque não é esse meu objetivo. Se fosse pra ganhar dinheiro, eu falaria só de futebol, falaria de tática, falaria de outras coisas, não envolveria o São Paulo em si. Ali, falar do São Paulo pra mim é um hobby. Então, só que eu quero ter alcance, eu quero chegar na galera, eu quero poder ser ouvido por bastante gente. Assim como o Barolo assim como outros canais aí famosos são, né? Eu também quero ser ouvido, né? E debater com o São Paulino aí, né? Quem concordar, beleza, quem discordar tem que estar no seu direito, mas a gente tem que trocar essa ideia aí. Essa é a minha intenção, né? Peço aí pra vocês me dar uma força e vamos que vamos. Um grande abraço e vamos São Paulo!